Vamos à análise com o comentador da RTP, o Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia. José Sócrates dizer que ao fim de 6 meses o PS devia ter vindo publicamente pedir explicações, uma vez que o que estava em causa era também a governação anterior do PS. Era esperada esta crítica, mais cedo ou mais tarde? Era esperada. Aliás, não é sequer nova. José Sócrates já tinha indiciado que não estava completamente satisfeito nem com a reação que António Costa teve ao longo deste tempo, nem também com a maneira como o Partido Socialista, enquanto instituição, teria lidado com esta questão. E desta vez foi um pouco mais concreto e disse até o que é que o Partido Socialista deveria ter feito, isto é, percebendo que haveria, na sua perspectiva, um intuito político por detrás desta detenção, deveria ter perguntado ao Ministério Público, deveria ter perguntado à Procuradoria-Geral da República o que é que afinal está aqui em causa e porque é que este processo estava a demorar tanto tempo e o que é que havia de facto em concreto. E politicamente o PS devia tê-lo feito? António Costa quis gerir isto com muita delicadeza. Ele sabia que havia aqui um impacto eleitoral que era previsível e tentou afastar-se o mais possível. Ora, era muito difícil fazer este equilíbrio entre o apoio a José Sócrates, que esta pergunta claramente indiciava, e aquilo que era o distanciamento que António Costa pretendia para tentar salvaguardar o seu partido do resultado eleitoral. José Sócrates faz também críticas à Procuradora-Geral da República, diz mesmo que ela é responsável por este processo. A entrevista serviu também para José Sócrates se defender publicamente do que está em causa no processo? Mais do que isso, serviu para atacar de forma muito dura o Ministério Público, serviu para atacar até o sistema judicial de uma maneira geral e que só lhe faltou quase pedir a demissão da Procuradora-Geral da República, colocando-a claramente no centro de todo este processo e remetendo para agora aquilo que é a responsabilidade de uma justificação que terá que ser mais política do que verdadeiramente técnica. Esta foi a parte mais fácil da entrevista para José Sócrates. Haverá agora uma segunda parte, se o jornalista for um pouco mais acutilante do que foi nesta primeira parte. Ficaram ali muitas pontas soltas. Nós, enquanto espectadores, ficámos com a sensação de que José Sócrates deu as respostas que queria sem um contraditório relativamente a matérias que ainda estão por explicar. Que pontas soltas são essas? Em primeiro lugar, por exemplo, o que é que José Sócrates considera que não está ainda devidamente sustentado do ponto de vista da acusação da corrupção. É verdade que o processo não é muito claro relativamente a essa matéria, mas José Sócrates limita-se a dizer que investigou 3 dos casos que alegadamente estarão por detrás dessa suspeita de corrupção, mas deixou outros que claramente poderão ter matéria mais propícia para percebermos o que é que está por detrás do Ministério Público. Acusou a questão da quebra do segredo de justiça, mas ele próprio, ao longo desta entrevista, revelou muitos dos aspectos deste processo que, eventualmente, critica quando os meios de comunicação social pegam neles. E esses aspectos deveriam ter sido um pouco mais confrontados a José Sócrates. Agora, a verdade é que a segunda parte será a parte relevante, é a parte em que ele terá que explicar como é que teve o nível de vida que teve, como é que pediu tanto dinheiro ao amigo Santos Silva e como é que muito desse dinheiro era em dinheiro vivo, isto é, para um primeiro-ministro que sabe perfeitamente que nos países democráticos o controlo, nomeadamente fiscal, deve ser feito através de transferências bancárias, como é que ele movimentou, pelo menos segundo o processo, mais de 1 milhão de euros ao longo deste tempo todo em dinheiro vivo. Mas pedir dinheiro emprestado a um amigo não é crime? Não é crime, mas terá que haver uma justificação para o facto de tanto dinheiro ter sido sempre transportado através de envelopes com notas e não aquilo que normalmente se faz entre amigos, que era fazer uma transferência bancária, passar um cheque, tudo isso que nós sabemos que são muitas vezes, noutros casos, e não estou a dizer que seja este, estratagemas para fugir ao controlo judicial quando há receio de ser apanhado em alguma questão que não é, do ponto de vista legal, portanto, é de esperar que hoje sejam dadas respostas a essas perguntas? Esperemos que sim. Eu penso que essas são as perguntas que neste momento estão na cabeça dos portugueses. Como é que José Sócrates, ao longo deste tempo, viveu da maneira que viveu, pediu aquele dinheiro emprestado e utilizou da forma um pouco, pelo menos, estranha que nós percebemos ao longo daquilo que foram as revelações nos meios de comunicação social. Ricardo Jorge Pinto, obrigado pela análise. Bom dia.